Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar todos os casais com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero parabenizar todos os casais. Estão todos bonitos, bem preparados. E eu quero parabenizar todos vocês por este dia, que é o Dia dos Namorados, e também um dia de renovação de alianças. Deus é maravilhoso, tem nos abençoado com bênçãos espirituais, mas tem nos abençoado também com bênçãos familiares. Aquele homem que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Eu quero usar como texto principal para esta nossa participação Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 22. De repente, ao ler esse texto, você vai se perguntar: mas este versículo, pastor, para o dia de hoje? Sim, queridos, este versículo para o dia de hoje. Se você pode, tem a Bíblia e abra Atos 13 e 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E eu gostaria de contextualizar este versículo para depois chegarmos aonde deveremos chegar. Este versículo, ele está no capítulo 13, como vocês observaram, e no capítulo 13 descreve a primeira viagem missionária de Paulo, acompanhado de Barnabé. Descreve no início como eles partiram de Antioquia, depois de receber a oração, a bênção pastoral daquela igreja, partiram por algumas ilhas, cidades, e chegou em outra Antioquia, Antioquia da Pisídia, saíram de Antioquia da Síria e chegaram em Antioquia da Pisídia, e no sábado, na sinagoga, Paulo tem a oportunidade de dar uma palavra depois da leitura do livro da lei, e então ele começa falando do projeto de Deus, de como Deus separou a Israel, e como Israel viveu escravizado no Egito por 400 anos, de como Deus tirou Israel como forte através de Moisés, através de grandes e insondáveis milagres, vivendo no deserto 40 anos. Fala de como eles chegaram na terra prometida e como eles foram governados por juízes. Depois Deus levantou reis como Saul, e Saul foi reprovado. Deus, depondo este, levantou a Davi. E então aqui ele fala de Davi, mas o alvo dele não era falar de Davi, o alvo dele era chegar em Cristo, era pregar a Jesus para aquelas pessoas. E se você ler o capítulo 13, você vai ver que Paulo ele consegue, começando lá pela escolha do descendente de Abraão, da libertação, do êxodo deles, ele consegue apresentar a Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, como o Messias para Israel. E aquelas pessoas ficam boquiabertas ao ouvir Paulo seguir todo aquele caminho para apresentar-lhe Jesus. É tanto que eles dizem, nós queremos lhe ouvir outra vez a respeito deste assunto. Mas eu não quero falar aqui do sermão de Paulo. Eu quero pegar o versículo de número 22 e dar uma isoladinha nele agora, já que eu falei o contexto do versículo para vocês. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É uma declaração feita não por uma autoridade da terra, por um ministro de Estado, por um governador, mas uma declaração feita pelo próprio Deus.
E aqui no livro de Atos aparece como epitáfio. O que é o epitáfio? É uma escritura que não é muito comum aqui no Brasil, mas é muito comum entre os americanos, entre os ingleses, escrever uma frase marcante no túmulo, na lápide de alguém, de uma pessoa importante, de um escritor, de um pastor, de uma autoridade. E essa declaração que Deus faz de Davi aqui, postumamente, através do apóstolo Paulo, é considerado um epitáfio, algo que alguém escreveu a respeito de uma pessoa que já se foi dessa para melhor. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas você vai observar que Davi não foi um homem tão perfeito assim. Você, lendo as histórias da Bíblia, caminhando pelas páginas da Bíblia, você vai observar que Davi, sim, foi um homem valente, um homem valoroso, teve muitas qualidades, foi um exílio guerreiro, conseguiu consolidar a pequena Israel, encravada ali no meio do Oriente Médio, como um reino poderoso, dominando e tendo influência em praticamente todo o Oriente Médio. Conseguiu consolidar Jerusalém como uma cidade importante, poderosa, imponente. Foi um homem que teve muitas qualidades, muitas conquistas. No entanto, ele também teve muitos fracassos. Davi foi um homem que derramou muito sangue humano, foi um grande guerreiro, mas isso não foi imputado como pecado, porque foi em guerra, e era chamada Guerras Santas. Todas as vezes que Davi saía à guerra, ele consultava primeiro ao Senhor para saber se era a vontade do Senhor que ele saísse à guerra, se o Senhor daria ou não vitória a ele. Mas, além de derramar muito sangue humano, Davi também cometeu adultério. Você conhece a história de Betseba? Além de Davi ter cometido adultério, ele cometeu assassinato. E por que um assassinato? Porque foi premeditado. Ele tramou o assassinato de um guerreiro fiel, de mais do que um amigo, alguém que está disposto a dar a sua vida por ele, e ele deu cabo da vida deste guerreiro para encobrir um pecado. O pastor Hildo Cavalcante costuma dizer que um abismo atrai outro abismo, um pecado atrai outro pecado. Davi foi um pai negligente. Davi teve várias mulheres como esposa. Davi colheu, semeou muitas sementes, das quais ele colheu alguns frutos amargos. Como pode Deus olhar para Davi e dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração? Parece uma contradição, não parece, amados? Nós formos avaliar pelo crivo humano, pela métrica humana, da moral, da ética, de como nós costumamos nos medir. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus olhava para o coração de Davi, eu vou me dirigir aos homens, mas serve também para as mulheres. Ele não procurava um homem perfeito, ele procurava um homem que estivesse disposto a fazer a sua vontade, a atender a sua vontade, acima de qualquer circunstância na vida. Ele procurava um homem que tivesse um coração sincero diante dele, um espírito contrito e quebrantado diante dele. E ele conseguiu encontrar em Davi este homem. Eu quero fazer uma pergunta para você: se Deus olhar para o teu coração agora, será que ele vai encontrar um coração disposto a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, ainda que isso lhe custe a vida? Porque quando Deus olha para você, amados,
não é perfeição que ele está buscando um coração que esteja disposto a servir a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, aleluia, porque a Bíblia mesmo diz que não há homem perfeito sobre a terra, nenhum sequer. As nossas mais nobres obras, elas são reputadas diante de Deus como trapos de imundícia. E para quem não sabe o que é trapo de imundícia, eu vou bem direto ao ponto. Hoje nós temos absolvente feminino que as mulheres usam no período menstrual. Naquela época não tinha, em que as mulheres rasgavam pedaços de pano para se forrar, e então descartava aquele material ou lavava para usar depois. Era muito escasso a higiene naquela época, e aquilo era chamado de trapo de imundícia. Agora você compara as minhas mais nobres obras como um trapo de imundícia diante de Deus. Não há homem perfeito. Deus, quando Ele está olhando para o teu coração, Ele está buscando um coração quebrantado, um espírito contrito, um homem ou uma mulher que esteja disposto a ser fiel a Ele, independente da fragilidade humana, independente da pressão social ou cultural que você enfrenta, você esteja disposto a servir ao Senhor. E eu vou, nesta oportunidade, entrar na seara de que nós realmente precisamos entrar. Deus quer que você seja um homem segundo o seu coração no casamento. Deus quer que você seja um homem segundo o seu coração na criação dos filhos. Deus quer que você seja um homem segundo o seu coração no trabalho diário, na prática do seu trabalho, no seu labor diário. Deus quer que você seja um homem segundo o seu coração para com a igreja do Senhor, para com o serviço cristão, para com a noiva de Cristo. Deus quer que você seja um homem segundo o seu coração no testemunho público que você deve vivenciar. E eu quero tratar sobre esses 5 aspectos ainda nesta oportunidade. Segure aí. O primeiro aspecto que eu quero tratar é que o homem, ele precisa ser um homem segundo o coração de Deus no casamento. No casamento. E eu quero ler com você um texto em Efésios 5:25. Você só marca, depois você lê. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Grave bem esse versículo, Efésios 5:25. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Você sabia que é no casamento onde nós enfrentamos os maiores desafios para sermos de fato um homem segundo o coração de Deus? É porque no casamento a gente tira as máscaras, irmãos. Quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente vai para a feira, ou quando a gente vai para o trabalho, ou quando a gente vai para a rede social, gravar ali, quem sabe um chat com alguém, a gente coloca a máscara social. Mas no casamento não dá para usar máscara. No dia a dia a gente vive sem máscara dentro de casa, e vocês estão entendendo a minha linguagem. A máscara não é aquela que nós usamos na pandemia, não é aquela que o ator usa lá no teatro, mas simboliza aquela que o ator usa no teatro. São as maquiagens de comportamento que não são verdadeiros. No casamento é onde tudo se expõe. Então, é um dos maiores desafios para nós sermos homens segundo o coração de Deus no casamento. Quer ver uma coisa? Você se lembra
Vou perguntar para os homens, vou mexer com os homens primeiro. Das promessas de casamento que você fez no altar para sua esposa, você lembra? Quem foi aqui que casou diante do altar? Diante de alguém estava celebrando e você teve que fazer as promessas do casamento. Levante a mão os homens aí, deixa eu ver. Muito bem. Alguns não tiveram essa oportunidade. Você se lembra quais são as promessas que você faz para sua esposa, homem? Amar, respeitar, né? Ser fiel. Só quando ela estiver feliz e bem arrumada, bem bonita, né? Não? Como é? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. É uma promessa que a gente faz diante de Deus e diante da igreja, mas muitos homens se esquecem dessa promessa, desse compromisso que faz. E aí, quando chega em casa, quando chega do casamento, a moça está encantada com o príncipe sobre o cavalo, e quando ela chega em casa, ela descobre que o cavalo é o próprio príncipe. E aí começa o terror, as frustrações dos relacionamentos, da convivência. Mas nós, maridos, precisamos amar a nossa esposa em todas as circunstâncias. Observe aqui no capítulo 5, 25 de Efésios, que o amor de Cristo, ele tem uma característica primordial: ele é sacrificial. Cristo amou a igreja a ponto de entregar-se por ela, a dar a sua vida por ela. E o amor do marido cristão deve ser espelhado no amor de Cristo pela igreja. Você tem se sacrificado pela sua esposa, marido? Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Você tem feito sacrifícios por ela para tê-la como uma mulher feliz, uma mulher que transborda amor, que transborda sorriso, satisfação? O amor de Cristo, ele é sacrificial, mas o amor de Cristo também, ele é purificador. Ele purifica a igreja, ele torna a igreja santa. O teu amor, marido, pela tua esposa também precisa ser purificador, precisa conduzir a tua esposa à santidade. Você tem contribuído para que a sua esposa seja uma mulher pura, de lábios puros, de mente puras? Você tem contribuído para que a tua esposa seja uma mulher santa? Ou você tem sido uma pedra no sapato da tua esposa? O amor de Cristo, ele é sacrificial, ele é purificador, mas ele também é zeloso. Aleluia! Se você ver versículo 26, 28 e 29, Paulo ele está alertando sobre o zelo que o marido tem que ter com a sua esposa. Da mesma forma que você ama o seu corpo e cuida dele, você também deve cuidar da sua esposa, porque a esposa é parte de você. Agora são uma só carne. Tem marido que anda todo bonitão e a esposa como uma mendiga, não está nem aí. Quando a mulher pede dinheiro para arrumar o cabelo, para arrumar a unha, para fazer alguma coisa, é uma confusão, é uma prestação de contas sem fim. O marido tem que ser zeloso com a sua esposa, tem que querer o bem da sua esposa. Quarta característica do amor de Cristo com a igreja é um amor duradouro. Cristo doou a sua vida pela igreja para que toda a igreja permaneça nele e ele na igreja.
O prazer de Cristo é ter a igreja deleitando-se nele. É um amor duradouro, queridos, que durará inclusive a vida eterna, a eternidade. Tem muitos casais que o amor já morreu faz tempo. O amor já acabou, porque o amor é uma plantinha singela que nós cultivamos em um vaso. Se você esquecesse dela, de regar ela ou de adubar ela, com o tempo ela vai desaparecer, ela vai morrer, ela vai murchar e aí vai desidratar e acabou. O amor também é uma planta que precisa ser cultivada, bem nutrida, bem regada, com muito carinho. Mas o amor de Cristo, além de ele ser sacrificial, de ele ser purificador, de ele ser zeloso, de ele ser duradouro, ele também é ativo, é permanente. Cristo cuida da igreja a todo momento, todas as necessidades da igreja. Ele declarou a Pedro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo momento que você clamar por Cristo, Ele está pronto, Ele está junto de ti, Ele é o teu guarda, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu inspirador. Aleluia! O amor do marido pela sua esposa também tem que ser ativo. Como é, pastor, ser ativo? É ter frutos, é ser demonstrado não só de palavras, mas nas atitudes, nas boas atitudes, nos bons gestos. Porque tem gente que até diz que ama a esposa, mas as atitudes dele não condiz com o querido. E já tem outros que esquecem de dizer, acham desnecessário dizer que ama a esposa. Provérbios capítulo 18, versículo 22, está escrito o seguinte: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Portanto, se você encontrou uma esposa, você achou o bem e encontrou o favor do Senhor. Tem muitos aí chorando de um olho só, querendo uma esposa, de repente nem sonha com uma como a sua. Ele queria uma esposa que fizesse pelo menos alguma coisa, pelo menos preenchesse o seu vazio. E você tem uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa. Valorize esta mulher que Deus te deu, aleluia. Você encontrou a bênção, o favor do Senhor. Por isso honre a sua esposa, seja o melhor amigo da sua esposa. Tem marido que é o maior adversário da esposa. Tudo que a esposa sugere, ele desmancha, ele diz que não presta, ele diz que não vai dar certo. Tudo que a esposa sonha, ele diz que ela está louca, que ela, entendeu? Precisa aterrissar, só anda nas nuvens, pensa muito alto, pensa muito grande, não conseguem nem sonhar juntos. Passa algum tempo com a sua esposa. A esposa precisa da companhia do marido, amados. O marido sente necessidade da esposa, mais como necessidade física do que emocional. A esposa, ela sente a necessidade do marido mais como uma necessidade emocional do que física. Sabia? E às vezes nós negligenciamos tempo com a nossa esposa. Nós precisamos cultivar, dar tempo para a nossa esposa. Nós precisamos sair juntos. Quanto tempo tem que você sair junto com a sua esposa? Não precisa se manifestar, tá? Quanto tempo tem que vocês andarem de mão dadas, juntos, pelas ruas, a ponto de alguém olhar e dizer assim: mas como aquele casal é feliz? Como eu gostaria que o meu casamento fosse como daquela família. Saiam juntos, andem juntos, nem seja para tomar um din-din na cabana lá da esquina, mas saiam juntos, valorize a companhia um do outro. Em quarto lugar, concentre-se nela. É o maior desafio masculino, concentrar-se na esposa. É, não é? Ainda bem que eu trouxe a minha, posso nem mentir aqui na presença dela. Irmãos, nós temos dificuldade de nos concentrar. Quantas vezes a minha esposa teve que repetir uma coisa importante 2 ou 3 vezes porque eu estava distraído? E se tem uma coisa que contraria a esposa,
ela dizer, contar toda a história, gastar 2 ou 3 minutos, e depois ela pede a sua confirmação, e você diz: hã? Tipo assim, eu não estava aqui. De que mesmo que você falou? Então isso desaponta a esposa. Você deve se concentrar mais nela. Seja o melhor ouvinte. A esposa gosta de falar. E ela gosta quando o esposo empresta os ouvidos para falar. Às vezes você não precisa nem falar nada. Basta confirmar: é mesmo, meu bem, é mesmo, meu amor. Mas empreste os seus ouvidos. Seja um bom ouvinte. Às vezes a gente negligencia esse detalhe, irmão, sem perceber. Quando de repente a mulher vem de lá zangada, brava, e você pergunta: o que foi que eu fiz dessa vez? Você não deu ouvido à esposa, rapaz. Escute, seja um bom ouvinte. E por último, nós temos que passar por outro ponto: renove as suas promessas. Que promessas? Aquelas promessas. Quem tem aliança aqui? Quem trouxe anel? Aliança? Amém? A maioria tem? Quase todo tem? Aleluia. Então nós vamos fazer algo agora. Vamos ficar de pé, pegar as nossas alianças, e nós vamos renovar as nossas alianças agora, no meio dessa palestra. Tá? Eu, Enoque, recebo a ti, Dinaí, como minha legítima esposa, e prometo diante de Deus amar-te e ser fiel a ti na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Essa aliança que te ofereço é o símbolo e a promessa da nossa fé constante e de nosso amor eterno. Por isso eu coloco essa aliança no seu dedo e também no seu coração. Muito bem. Agora chegou a vez das mulheres acompanharem a missionária Dinaí. Vamos lá, mulheres, repitam comigo. Eu, Dinaí, recebo a ti, Enoque, como meu legítimo esposo, e prometo diante de Deus amar-te e ser fiel a ti, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Esta aliança que te ofereço é o símbolo e a promessa de nossa fé constante e do nosso amor eterno. Te amo e renovo contigo hoje as nossas alianças. Pode beijar a noiva aí, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Agora que todo mundo está casado de novo, né? Tem energia para ficar até a noite toda agora, né? Glória a Deus. Portanto, maridos, nós teríamos muitas coisas para falarmos aqui em relação ao marido e à esposa, mas devido ao tempo ser curto, nós vamos já partir para o relacionamento com os filhos, que ainda fala de ser um homem segundo o coração de Deus dentro da nossa casa. Não é só com a esposa, também tem que ser com os filhos. Efésios 6:4 está escrito: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Criar os filhos na admoestação do Senhor, amados, não é só viver com o pé no pescoço do filho.
Nós vivemos uma época moderna hoje. Se formos nos comportar como se comportaram os nossos pais conosco, é perigoso a gente ter problemas, inclusive com a justiça. Mas isso não quer dizer que os nossos filhos possam viver desordenadamente, como querem, fazer o que quiserem. Nós temos a obrigação de, como pais, isso serve para as mães também, criar os nossos filhos, não provocando-lhes a ira, mas criá-los na admoestação do Senhor, debaixo de ordem, sim, debaixo de controle, sim. Os nossos filhos precisam saber ouvir o não, sim. Tem pai que não diz não para o filho para não frustrar a criança. Então nossos filhos precisam ser admoestados no temor do Senhor, com regra, com cautela, e se de castigo precisar, que ele não seja impedido. Segundo, pratique suas crenças em casa. Os seus filhos precisam saber que você é crente, e o crente ele ora em casa, o crente ele canta em casa. Então pratique a sua crença em casa, na presença dos teus filhos, não só na igreja, porque tem pais que responsabilizam a igreja por tudo, até pela educação dos filhos, mesmo pais crentes, irmãos, deixam os filhos aos cuidados à mercê da escola bíblica, das tias da escola bíblica, dos cultos de ensino do pastor. Tudo isso é bom, mas nós temos que ser o principal educador dos nossos filhos. Então pratique a sua crença em casa. Os teus filhos precisam olhar para você e ver Cristo em você, e ver um cristão devoto, autêntico, praticante dentro de casa. Teus filhos precisam olhar para você e ver em você um pai cristão fiel a Deus, a sua esposa, a sua família. Um outro aspecto, ore com os filhos, ensine os seus filhos a orarem. Tem adolescentes que a gente manda orar numa classe de escola bíblica e o pobre passa vergonha, porque não tem prática de oração em casa. Os pais não oram com os filhos, eles não têm exemplo, e aí ficam todo atarentado quando é chamado para orar. Às vezes mesmo pais, quando a gente chama para orar na igreja de surpresa, é terrível, passam vergonha. Nós precisamos orar com os nossos filhos, com a nossa esposa, orarmos juntos. Tem esposa que nunca ouviu o marido orar com ela, até sabe que ele ora, mas nunca orou abraçado com ela, nunca orou ajoelhado com ela, nunca orou assentado na cama com ela, nunca orou dirigindo o carro com ela, porque a gente ora também dirigindo na estrada. Ore, pratique a sua crença dentro da sua casa, do seu lar, transmita o amor de Deus, leia a Bíblia com seus filhos. Ensine os seus filhos a honrarem o pastor, as autoridades eclesiásticas. Tem filhos que é um pesadelo na igreja, porque o pai não está ensinando. E geralmente quando o filho tem um mau comportamento na igreja, ele está se espelhando no comportamento do pai. Tem pai que chega em casa, fala mal do culto, fala mal dos obreiros, fala mal do pastor, na presença dos filhos não se importa. Você está plantando uma semente maldita no coração do seu filho. Ore pelo seu pastor, faça o seu filho ouvir você orando pelo seu pastor. Deixe o seu filho ouvir você orando pela sua igreja, pela sua denominação, orando pelos missionários que estão no campo, orando pela nação brasileira, orando pela classe política, pelas autoridades. Os teus filhos precisam ouvir, pai. Isso serve também para a mãe, viu? Tem filho que aprende a falar Ave Maria, porque os pais não tiram da boca, mas não aprende uma oração, não aprende o Pai Nosso, não tem de qual o Salmo 23, não sabe a ordem dos livros da Bíblia, não sabe quantos testamentos tem a Bíblia, não sabe diferenciar evangelho de cartas.
É no nosso lar que nós aprendemos essas coisas, queridos. E essa responsabilidade está sobre nós pais, aleluia, e mães também. Cresça espiritualmente. Seu filho precisa ver você crescendo espiritualmente. Crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento do Senhor, da sua palavra, trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa. Seja um exemplo para o seu filho. Demonstre um comportamento semelhante ao de Cristo em casa, dentro do lar. Eu ainda estou falando do crente ser um homem segundo o coração de Deus dentro de casa. Está vendo como não é fácil? Pastor, é fichinha? Não, amados. Porque dentro de casa não temos máscaras. Conta-se a história de um filho de um presbítero da igreja que chegou arrastando um colchão, e o pastor ficou escandalizado e perguntou: menino, por que isso? Nós vamos morar na igreja agora, pastor. Mas por que, meu filho? É porque aqui o papai é uma bênção. Lá em casa ele é um terror. Então eu quero esse pai aqui da igreja. Nós vamos morar na igreja, porque aqui, você está vendo como é a máscara? Em casa não tem máscara. Seja uma bênção. Amém? Podemos ir para o próximo passo? Aleluia! O primeiro passo foi amar a esposa. O segundo passo, amar os filhos. Ter um coração voltado para os filhos. E o terceiro passo é ter um coração diligente no trabalho. Há quem diga que o trabalho é uma condenação divina pelo pecado do homem. Mas deixa eu dizer para você que o trabalho ele foi inventado antes que o homem pecasse. Quando Deus criou o homem, ele já criou o trabalho junto. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele já deu tarefas para Adão executar, e isso chama-se trabalho. Qual foi a primeira tarefa que ele deu? Crescer e ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Parece que essa é a melhor tarefa, né? Mas ele diz também: olha, dominai a terra, sujeitai a terra. Ou seja, vocês terão o trabalho de ter a terra sobre o domínio de vocês. Deu um trabalho para Adão colocar nome em todos os animais. Não foi Deus que colocou, não. Foi Adão que escolheu. E Deus honrou Adão. Tudo que Adão chamou pelo nome de Deus, assim honrou. Tem nomes que até hoje o homem não descobriu qual foi o nome que Adão deu a algumas espécies. Tem algumas espécies têm esse nome até hoje, mas Adão deu para ela sim, é porque o homem não descobriu ainda. Isso é trabalho, queridos. Trabalho não é uma consequência do pecado. É claro que com a queda, com o pecado, o trabalho ficou mais árduo, mais sofrido, cresceu cardos, espinhos, né? As mulheres passaram a ter dor de parto, o homem passou a ter uma idade mais limitada e morreu também espiritualmente. Nós estamos falando de trabalho, vamos nos ater ao trabalho. 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim: Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o nosso trabalho precisa ser para a glória de Deus. O pai de família não pode ser preguiçoso, amado, não pode ser escorão, esperar só pela esposa. Nós estamos vivendo, eu acho que eu falei disso aqui na última vez que eu vim, uma época em que a mulher conseguiu igualar-se os seus direitos aos homens, e automaticamente a mulher hoje, ela está despontando no mercado de trabalho, e tem lares que a esposa ganha mais, ganha melhor do que o marido, e às vezes causa eu não quero nem falar do desequilíbrio, eu quero falar do conforto, da comodidade do homem. Causa uma comodidade do homem deixar a mulher ser a mantenedora da casa. E aí tem muitos homens que não querem mais trabalhar, fica esperando pela esposa, fica colocando a esposa contra a parede, querendo dinheiro para algumas tarefas, enquanto deveria ser ele o provedor da casa, o provedor da família. Você pode dizer aleluia? Muito bem. Trabalho é uma regra ao longo da Bíblia, desde o Gênesis até as cartas paulinhas. Nós vamos encontrar Deus ordenando que o homem trabalhe.
para que ele não seja pesado ou não seja envergonhado. Por exemplo, Provérbios 12 e 11 está escrito assim: o que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de juízo. Olha ainda em Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Olha ainda Provérbios 22 e 29, vês a um homem perito na sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Um homem trabalhador, um homem que trabalha bem, um homem dedicado, aleluia. No Novo Testamento, Paulo ensina o mesmo exemplo, dando exemplo de si mesmo, inclusive, lá em 2 Tessalonicenses 3 e 8, pelo contrário, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Ainda em 2 Tessalonicenses 3 e 10, Paulo diz: se alguém não quer trabalhar entre vocês, que também não coma. 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12, estou informado que existem pessoas entre vós que não gostam de trabalhar. Nós estamos grifando aqui, mas se você ler, você vai encontrar esse contexto. Então a Bíblia, ela ordena que nós trabalhemos, e trabalhemos com amor, com dedicação, porque Paulo nos ensina que nós temos que trabalhar para o homem como se estivesse trabalhando para Deus. Portanto, no trabalho seja o embaixador de Cristo. Tem gente que no trabalho é o crente 007, trabalha há anos na empresa e ninguém descobriu que ele é crente ainda, é o crente secreto. Não seja assim. Seja o embaixador do reino no teu trabalho. Deixa as pessoas te chamar de irmão, de irmãozinho, ou deixa as pessoas te recriminar, não importa, seja embaixador de Cristo, seja embaixador do reino. As pessoas precisam saber quem você é, os teus colegas precisam te respeitar pelo crente que você é. Você é embaixador de Cristo, você não é qualquer coisa, qualquer pessoa. Glorifique a Deus no teu trabalho. As tuas atitudes, o teu caráter precisa glorificar a Deus no teu trabalho. As pessoas precisam confiar em você, na tua palavra, na tua atitude, no teu caráter. Glorifica a Deus. Seja diligente, ou seja, não seja preguiçoso. Faça as tuas tarefas com cuidado. Procure fazer sempre mais do que aquilo que é exigido de você. Seja um bom servo, aprenda a servir, porque aquele que não serve para servir não serve, amados. Tem gente que no trabalho só faz aquela tarefa que foi dada para ele. Se fugir 1 milímetro, ele diz: não é tarefa minha, não tem nada a ver comigo, eu não fui contratado para isso. Seja um bom servo, sirva como você serve a Deus no seu trabalho. Seja um eterno aprendiz. Não há ninguém que saiba tudo da vida que não precisa aprender mais. Todos os dias nós estamos aprendendo, e nós aprendemos até com as pessoas que são mais leigas do que nós, até com pessoas que estão aprendendo, a gente consegue aprender com elas. Ou você acha que o pastor não aprende com vocês todos os dias? Seja um eterno aprendiz no trabalho. Mas na igreja, que é o nosso quarto ponto, tem um coração que ama a igreja, queridos. Tem um coração que ama a igreja. E eu quero ler Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar. E lá o autor diz: como é costume de alguns. Ame a igreja. Ame a igreja. Amar a igreja não é só querer vir para o culto, é amar as pessoas, porque a igreja é composta de pessoas. Aqui é o templo, a igreja são vocês. Eu preciso amar a igreja, eu preciso olhar para a igreja e ter a igreja como parte de mim. Tem gente que fala mal da igreja, que causa intriga na igreja, que trai a igreja. Ame a igreja e ame congregar. Porque quem ama a igreja gosta de congregar. Crente que vem na igreja só de vez em quando, só a cada lua nova, eu desconfio que esse crente tem prazer de servir a Deus.
A menos que ele tenha alguma limitação, alguma enfermidade, ou trabalhe viajando. Mas até quando se trabalha viajando, dá para congregar aonde chega, porque eu já fui viajante, representante, passava até de 25 dias sem voltar em casa, mas eu congregava por onde eu passava. Eu tinha uma carta de recomendação, aonde eu chegava, as pessoas sabiam que eu era crente, os meus clientes sabiam que eu era crente, tomavam conselho comigo. Então ame a igreja do Senhor, aleluia, valorize a igreja. Compreenda uma coisa, queridos, a igreja ela é importante. A igreja ela é um corpo que tem Cristo como cabeça, ela é o corpo de Cristo. A igreja ela está sujeita a Cristo. Como crentes, nós somos membros deste corpo. Então quem ama a igreja está misturado com a igreja, gosta de andar com a igreja. Ou você já viu por aí alguma perna descendo do coletivo sozinho? Você nunca viu. Nós somos parte de um corpo, não podemos estar apartados do corpo, amputados do corpo. Temos que ter prazer, como diz por aí, né? Juntos e misturados. Amém, queridos? Seja um crente mais útil à igreja, sirva a igreja. O pastor tem dificuldade de arrumar um porteiro, o pastor tem dificuldade de arrumar um auxiliar, o pastor tem dificuldade de arrumar alguém que vai levar ceia com ele. As pessoas querem ser servidas na igreja. O culto hoje não foi bom. Por que o culto hoje não foi bom? Porque apesar de estar lá, ao invés de ser útil, de ajudar, você estava só para receber. Seja útil na igreja, seja disposto a realizar as tarefas que o Senhor colocar na tua mão através do teu pastor, porque toda vez que o pastor te comissiona para uma missão, é Deus que está te comissionando. O pastor é o anjo da igreja que Deus colocou para te abençoar, para te nutrir com a palavra, com o evangelho. O pastor é a boca de Deus na igreja, queridos. Tem gente que só pensa que Deus fala na igreja quando vem um pregador internacional. Pelo contrário, tem muitos pregadores que vêm e deixam uma enxurrada de heresia, de maus costumes na igreja, que o pastor tem dificuldade de arrumar, de organizar. A voz do teu pastor é a verdadeira voz de Deus, que te disciplina, que te doutrina, que te admoesta, que te exorta, que te repreende, que puxa a orelha quando é necessário. Isso serve para o homem, serve para a mulher. Abrace as tarefas da igreja com amor. Desenvolva o teu ministério com amor, com dedicação, porque esse é o chamado de Deus para a tua vida. E por último, que é o nosso quinto ponto, um coração que dá bom testemunho. Você já viu algum crente por aí, ou alguma crente, que você ficou com vergonha de dizer para você: ô irmão José, a paz do Senhor? E você: a paz do Senhor, não acredito. Ter bom testemunho não é só no lar, não é só no trabalho, aonde você estiver, não envergonhe a igreja de Cristo, não envergonhe o nome de Cristo. Seja um bom pai cristão, seja um fiel marido, seja um bom servo, seja um bom embaixador de Cristo aonde você estiver, aleluia. O homem segundo o coração de Deus é marcado por algumas qualidades encontradas nas duas listas de observações que Paulo faz na escolha dos obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares da igreja, tanto em 1 Timóteo 3, como em Tito, capítulo 1. Observe, o homem segundo o coração de Deus não é inclinado à embriaguez. O homem segundo o coração de Deus, isso não é só para o obreiro não, é para todo servo de Deus. Não é um homem
que tem o seu coração voltado para o vinho, para a bebida alcoólica, que traz uma alegria efêmera e prejuízo moral e espiritual. O homem segundo o coração de Deus não é briguento, nem em casa, nem na igreja, nem no trânsito, nem nos limites de terra. Não é briguento, é pacificador. O homem segundo o coração de Deus não é avarento, tem um coração solidário, abraça as campanhas que o pastor faz, as solicitações que o pastor faz, é fiel ao Senhor na devolução dos seus dízimos na casa de Deus. O homem segundo o coração de Deus não tenta administrar o próprio dízimo com dele sendo o Senhor, fazendo o que dele bem entender. Ele devolve como a Bíblia nos orienta. O homem segundo o coração de Deus, ele é voltado para os preceitos da palavra de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele não é irascível. Dê um empurrão aí no irmão para ver se ele te dá outro. Tem gente que se ira por pequenas coisas. Tem mulher que se ira com o marido por qualquer besteira. Tem marido que se ira com a mulher por qualquer besteira. Nós somos gênios bem diferentes, mas nós temos que ser compatíveis. E é na palavra de Deus que a gente vai acertando todas as arestas, irmãos, e nos alinhando para ter um casamento segundo o coração de Deus, para ter uma família segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus ganha dinheiro honestamente, não se mete com coisas erradas. Eu já vi pessoas se dizendo crente sendo presas, levadas para a delegacia por causa de coisas erradas, por causa de companhias erradas, por causa de atitudes erradas. O homem segundo o coração de Deus é justo. O homem segundo o coração de Deus, ele gosta de apreciar o bem. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus, ele estende a mão ao outro. O homem segundo o coração de Deus, ele constrói pontes ao coração daquele que ainda não conhece Jesus, para que o evangelho penetre, para que o evangelho alcance. O homem segundo o coração de Deus, com o seu testemunho, ele consegue ganhar os seus vizinhos. Mas cá para nós, muitos crentes, que eu não gostaria de ser o vizinho dele, porque do seu lado ele não consegue ser um homem segundo o coração de Deus. Ele não consegue viver o evangelho. Eu já vi muitos testemunhos negativos de pessoas não crentes que moram ao lado de pessoas crentes que são líderes de departamentos da igreja e ficam escandalizados como é que aquelas pessoas têm um departamento tão importante na igreja e em casa é o inferno. O que teus vizinhos diriam de você hoje? Homem e mulher. Os teus vizinhos, fazendo uma pesquisa sincera, eles dariam um bom testemunho de você, como crente, como igreja, como servo de Deus, como pessoas que não falam palavrão, que não grita com a mulher, que não grita com o marido, que pega emprestado e devolve, que empresta quando o vizinho precisa. Nós precisamos construir pontes, queridos, para que o evangelho penetre. Portanto, devemos ser segundo o coração de Deus, aleluia, em todas as áreas, tanto no casamento, como na convivência com os nossos filhos, no nosso trabalho, na igreja e na sociedade, dando bom testemunho. Então esta é a palavra que eu gostaria de trazer para vocês. Quero louvar a Deus por terem me apurado. Eu acho que eu consegui manter os 50 minutos que eu tinha planejado. Muito obrigado ao pastor, que mais uma vez nos recebe nesta noite. Pai Celestial, neste momento nós te louvamos
por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, com os Teus filhos, compartilhando a Tua palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Ó Deus, que tudo que foi tratado aqui, Senhor, seja gravado na tábua do coração de cada homem e de cada mulher de Deus, Pai. Que eles consigam ter um casamento segundo a Tua vontade, Senhor, e eles estejam dispostos a fazerem tudo para agradar ao Senhor, independente das circunstâncias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E a paz do Senhor Jesus para o teu coração.